O Manchester United é viciado em passar raiva no torcedor, mesmo que vença os jogos. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e vamos falar sobre essa vitória do Manchester United sobre o Vitória Pilsen, time da República Tcheca, jogo pela Liga Europa. O Manchester United venceu por 2-1 e de virada, porque antes, é claro, o Manchester United tem que passar aquela raiva na gente, tem que mostrar que o torcedor do Manchester United não pode ser feliz, não pode ser alegre, não pode ser tranquilo com o jogo de futebol. Então tem que passar por todo esse processo até conseguir a vitória, até conseguir os 3 pontos. Nessa partida de hoje, o Manchester United montou um time um pouco mesclado, mas mais titular do que reserva. Sim, teve alguns jogadores que foram para o banco de reservas, mas a maioria do time, ali, a espinha dorsal do time, digamos assim, era de jogadores que vêm jogando com frequência, até mesmo aqueles que a gente considera reserva, mas que eles também vêm jogando com frequência no time, né? O time hoje foi a campo com Onaná no gol, 3 zagueiros foi o Mazraoui pela direita, De Ligt jogando mais centralizado e o Lisandro Martínez mais pela esquerda, essa que tem sido a defesa mais comum, mesmo agora com a volta do Yoho. O Mazraoui ainda é o jogador que vem fazendo mais a função ali pela zaga na direita, o De Ligt mais centralizado, o Martínez pela esquerda, essa é a definição de defesa titular que a gente pode falar no momento. Um pouco mais à frente ali, os 2 alas e os 2 jogadores mais de meio de campo, a gente teve o Dalot na ala direita, o Malácia na ala esquerda, os 2 jogadores mais do meio campo mais centralizados foram o Casemiro e o Bruno Fernandes. Um pouco mais à frente, os 2 mais armadores ali do meio de campo foi o Amad Diallo, jogando um pouco diferente, né? Ele que joga mais pela ala direita. Desta vez ele iniciou o jogo jogando um pouco mais pelo meio do campo. E ao lado dele a gente tinha o Marcus Rashford, enquanto mais à frente era a posição do Joshua Zirkzee. Essa foi a formação inicial e olha, não deu certo. Assim, um time muito lento em campo, um time com pouquíssima intensidade, criatividade quase nenhuma, enfim. Time muito burocrático e um time que foi, sim, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo assim de vamos ver o que vai dar. E aí o time não conseguia armar boas jogadas ofensivas, o Vitória Pilsen também não fazia nada no jogo, então o primeiro tempo foi muito arrastado. Tem pouquíssimas coisas que a gente pode falar desse primeiro tempo, a não ser isso, falar mal dessa falta de intensidade, dessa falta de criatividade de jogo do Manchester United, porque de fato o primeiro tempo foi muito abaixo. E essa falta de criatividade do Manchester United, eu coloco muito na conta do Bruno Fernandes jogando um pouco mais recuado. Já falei aqui, não gosto dessa formação, eu acho que a gente perde um jogador que é muito importante para o Manchester United lá um pouco mais à frente, jogador quando está mais ofensivo, mais perto do gol adversário, ele é muito mais perigoso, consegue deixar os jogadores na cara do gol, ele mesmo consegue finalizar, e a gente tinha o Bruno Fernandes jogando mais recuado, jogando do lado do Casemiro ali, tendo uma função mais defensiva e também de armação, obviamente, mas saindo lá de trás, o que prejudica ele ofensivamente. E aí, mais à frente, a gente tinha jogadores que pareciam que não estavam jogando um jogo profissional de futebol. Porque o Rashford, com todo respeito, é um jogador que não entrega intensidade, não entrega nem vontade de viver. A gente olha pro Rashford, dá uma preguiça na gente, dá uma vontade de armar uma rede, tirar um cochilinho ali durante o período do jogo, porque é essa cara que o Rashford traz pra gente. Jogador completamente nulo em campo, durante todo o tempo que ele tá em campo, o Rashford é nulo. A gente não consegue ver o Rashford fazendo boas jogadas, não consegue ver ele, pelo menos, tentando fazer alguma coisa de diferente no jogo, simplesmente um jogador nulo em campo. E tinha o Zirkzee também, que o Zirkzee, apesar de ser um jogador que ele gosta de estar com a posse de bola, ele gosta de participar da construção do jogo, até tentou fazer isso, mas muitas vezes ele é muito lento. Parece que o pensamento dele é um pouco mais lento, parece que ele mesmo em campo não consegue ser tão ágil assim, e vira presa fácil. A gente vê isso na Premier League direto, o Zirkzee sendo presa fácil dos seus adversários, e quando ele sai também que o adversário entende isso, consegue apertar o Zirkzee, vira presa fácil também. Então a gente já estava sem o Bruno Fernandes ali um pouco mais na armação, porque estava um pouco mais recuado. Ainda estava com o Rashford nessas condições que eu citei. E o Zirkzee sem conseguir entregar, aí você imagina como é que não foi a armação de jogo do Manchester United. E um outro ponto também que eu acho que foi bastante prejudicial para o time nessa fase ofensiva, como eu estou citando aqui, é o fato do Amad Diallo ter sido tirado da ponta direita, onde ele estava jogando sempre, e colocado um pouco mais ali para frente como um armador, né, jogando mais ou menos como um camisa 10. Não é uma novidade para Amad Diallo, ele já fez essa função algumas vezes, e quando ele estava jogando no Sunderland, ele jogava nessa função. Ele era o camisa 10 do time, inclusive jogou muita bola no Sunderland, foi o que fez ele voltar para o Manchester United e ter oportunidades, porque ele de fato foi muito bem no Sunderland nessa função, mas nessa partida de hoje eu acho que ele não rendeu. E
quando você vê o Amad jogando pela ponta direita, você vê a diferença de rendimento de uma coisa para outra. Então a gente meio que tirou o nosso melhor armador da armação, colocando ele um pouco mais recuado ali no meio de campo, e tirou a nossa melhor válvula de escape da ponta direita e colocando ele em um lugar que é muito mais tumultuado que ali no meio de campo, onde você tem marcação de muitos mais jogadores do que uma marcação de uma ponta direita. Então eu acho que essas foram os principais motivos de um primeiro tempo tão pobre de criatividade do Manchester United. Já na volta para o segundo tempo, a gente tem alguns jogadores do elenco que eles gostam de entregar entretenimento. Eles assim, já que o jogo tá chato, já que a gente não tá conseguindo jogar bem, o adversário também não é tão bom assim, vamos entregar entretenimento para o nosso torcedor. É essa a minha função em campo e é isso que eu vou fazer. Um desses jogadores é o André Onana e foi isso que ele fez, foi isso que ele entregou. Entregou entretenimento porque entregou um gol de bandeja para o Vitória Pilsen. Estava com a bola dominada, recebeu uma bola do Lisandro Martinez, tinha várias opções para ele tentar um passe ou a bola longa, tentou sair jogando com o Delite, a bola ficou curta, ficou longe do Delite. Roubada de bola e gol do Vitória Pilsen ali antes dos 5 minutos do segundo tempo. Porque, claro, o Manchester United precisa entregar esse entretenimento duvidoso para o seu torcedor. E nesse momento do jogo, para ser bem sincero, eu estava bem desanimado com o time. Porque, assim, o time não estava fazendo nada ofensivamente, não estava conseguindo ser tão melhor assim do que o Vitória Pilsen. Ser tão melhor, eu acho que até forte. Ser melhor do que o Vitória Pilsen já não estava conseguindo. Né? É um time muito pouco criativo, como eu já falei, um time sem intensidade e tudo mais. Então, nessa hora, bateu um desânimo, porque eu não estava vendo como é que a gente conseguiria mudar esse patamar do jogo ali. Claro que tinha algumas substituições, como foram feitas substituições, mas mesmo assim, ainda dava uma dúvida de se a gente conseguiria sair com um resultado positivo nessa partida. Mas, como eu falei, houveram as mudanças. Rubem Amorim colocou o Højlund, foi a primeira mexida que ele fez no time, tirou o Rashford, colocou o Højlund para jogar, e aí o Zirkzee recuou um pouco mais, o Højlund foi lá ser centroavante. Essa primeira substituição mudou quase nada, o time continuou do mesmo jeito, continuou sem intensidade, continuou sem criatividade, e aí ele começou a alterar mais vezes. E as mudanças que o Rubem Amorim fez logo depois foi a entrada do Mason Mount e a entrada do Antony. Mason Mount entrando na vaga do Zirkzee, né, jogando ali pelo meio de campo, e o Antony entrando na vaga do Malacia. O Malacia estava jogando pela ponta esquerda, o Dalot veio jogar na ponta esquerda, o Antony então foi fazer lá a ponta direita, e aí uma formação que era mais cara do Rubem Amorim, né? Porque ele começou o jogo com 2 laterais sendo alas e não é o comum que ele faz. Normalmente ele faz um ponta e um lateral fazendo as alas. E aí dessa vez ele começou com 2 laterais, mas aí alterou, colocou o Antony e aí voltou a essa formação mais comum, com um ponta e um lateral nas alas do time. E para mim foram essas substituições que mudaram a cara do Manchester United no jogo, porque o Mount entra com muita mais participação. É bem verdade que durante boa parte do jogo ele estava fazendo o goleiro adversário se empregar. Eu acho que até é uma ação social bem legal, beneficente do Mount, que não quer ver o goleiro adversário desempregado, então ele começa a chutar bolas para que o goleiro adversário defenda, porque os gols que o Mount perde, meu Deus do céu, é sempre assim, para consagrar o goleiro adversário. Tirando essa cornetagem aqui em cima do Mount, ele entrou bem nessa partida, se movimentou bastante, entregou aquilo que a gente esperava que o Rashford estivesse fazendo, né? Sendo o jogador com mais intensidade, jogador com velocidade, se apresentando para o jogo, e o Mount entregou isso, e isso fez com que o time mudasse. O Antony também fez isso, deu muito mais intensidade no jogo pelas alas, né? Agora a gente jogando com um ponta pela ala, ele sendo muito mais ofensivo, sendo muito mais incisivo no jogo, fez com que o Manchester United mudasse a cara da partida. O Manchester United então começou a se jogar mais para o ataque. Claro, já estava perdendo de 1-0, então tinha que fazer isso mesmo, é até natural, mas essas substituições ajudaram o time a ser mais criativo e mais intenso, pelo menos ali jogando na parte ofensiva do jogo. E aí saem os gols. Uma boa jogada do Amad Diallo, ele consegue infiltrar na área, chuta pro gol, a bola desvia assim. Højlund estava lá no lugar certo, no momento certo. Gol de camisa 9, de centroavante, de jogador que tem um faro do gol. Højlund, que é um dos jogadores que eu mais gosto de ver em campo, porque para mim ele tem muito potencial, a gente só precisa explorar esse potencial. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre esse potencial que o Højlund pode nos entregar. E, bom,
Gol dele, gol importante para o Manchester United naquele momento, consegue o empate na partida, dá uma tranquilizada nos nervos e o time se organiza melhor. Depois que faz o gol de empate, o time consegue se organizar melhor, não continua sem sofrer tanto na defesa como já estava antes. O Vitória Pilsen só fez o gol porque o Onana quis entregar, porque assim, pensando mesmo em finalizações, o time adversário com perigo e tal, praticamente não aconteceram. E o Manchester United então se tornou o melhor time em campo com muita facilidade. Só foi entregar um pouco mais ali de vontade de jogar que o Manchester United foi melhor. E aí foi premiado com o segundo gol, dessa vez uma jogada de bola parada, uma jogada muito esperta do Bruno Fernandes, que toca para o Højlund finalizar e fazer o gol da virada. Como eu falei, apesar da vitória importante e legal por ser uma vitória de virada, uma vitória que dá ânimo, que dá uma esperança ali para o time e também que deixa o time na parte de cima da tabela da Liga Europa, também é muito interessante isso, pensando já nas próximas fases, né? Os times que estão mais acima da tabela, eles têm um confronto a menos e o confronto também é com times de menor expressão, enfim, dá uma aliviada na tabela, digamos assim. Apesar de tudo isso, o jogo do Manchester United não foi bom. A gente não sai com um sentimento bom desse jogo, justamente porque a gente continua vendo muitos defeitos que a gente já via antes com o Erik ten Hag, via antes com o Ralf Rangnick, via antes com o Ole Gunnar Solskjaer, enfim, coisas que a gente vem vendo há muito tempo, que são jogadores que parece que não têm vontade de estar em campo, que parece que estão ali só cumprindo um protocolo, jogadores que não querem entregar um bom futebol para o seu torcedor, e isso irrita bastante. Pensando exclusivamente agora com o Rubem Amorim, falando dele como treinador, das ideias que ele está tendo, eu continuo criticando o fato do Bruno Fernandes jogar mais recuado. Para mim é um desperdício de talento, um desperdício de potencial ofensivo que o Manchester United pode ter. A gente também tem outras questões, que por exemplo, a rotação. É claro que ele vai precisar rodar o time, isso é óbvio, todo time precisa fazer isso, principalmente agora nesse período de final de ano aí, que são muitos jogos um em cima dos outros. O Manchester United tem uma sequência aí de jogos exaustiva de fato. Mas eu acho que mesmo quando você roda o elenco, você precisa ter um padrão de rodagem, né? Você tira um jogador ali, mas você vai colocar outro para fazer aquela função, daquela mesma função, e você manter a mesma estrutura da equipe. E eu não vejo o Rubem Amorim fazendo isso. Para mim, ele vem testando muito e sinceramente, não dá para a gente ficar fazendo testes e testes em sequência, porque isso vai acabar nos tirando pontos, porque o time vai acabar não rendendo, e também a questão do ânimo do time, da vontade do time, assim, também de você ter uma boa sequência de vitórias para colocar o time com a moral mais elevada. E quando você roda muito o time, principalmente fazendo essa rotação, tirando muitos jogadores dos seus posicionamentos, acaba fazendo com que o time empate jogos ou faça jogos ruins, como fez hoje aqui como o Vitória Pilsen, perca jogos como aconteceu na última rodada da Premier League contra o Nottingham Forest. E isso vai tirando esse espírito de time vencedor, de time vitorioso que eu estou citando aqui. Mas é isso, vitória do Manchester United fora de casa, de virada, isso é muito importante. Eu reclamei tanto do time, fiz tantas críticas aqui, né, que parece que eu tô falando de uma derrota. Mas é porque o sentimento é complicado, o sentimento do torcedor ele é complicado mesmo. Mas enfim, foi uma vitória importante, para ser bem sincero. Uma vitória que coloca a gente, como eu falei, nessa parte de cima da tabela ali, onde a gente, para passar para a próxima fase, não tem um playoff, né, você tira um confronto aí da nossa agenda. Então é uma posição importante para o Manchester United estar, como eu falei, vitória de virada, uma vitória fora de casa. Quando você vence jogos assim, passando por esse sofrimento, isso faz com que o espírito do time melhore também. Enfim, tudo isso são pontos positivos de fato dessa vitória, apesar desses pontos negativos que eu já citei, que a gente precisa melhorá-los para que a gente possa, por exemplo, enfrentar o Manchester City no próximo jogo, né? No próximo domingo a gente enfrenta o Manchester City pela Premier League. O jogo vai ser às 1h30 da tarde. É um clássico derby de Manchester, talvez o derby de Manchester mais parelho no sentido assim de fases dos últimos anos aí, sei lá, dos últimos quase 10 anos aí, porque o Manchester City vem de muitas derrotas, vem de muitos resultados ruins, não consegue jogar o seu bom futebol. O Manchester United também está nessa fase complicada aí que já se perpetua há algumas temporadas, então vai ser um duelo bem parelho, bem equilibrado, só que por baixo, né? Com os dois times em fases ruins. Mas o Manchester United precisa entregar um bom futebol, porque mesmo o Manchester City jogando nessa má fase que está,
mesmo assim ainda é um derby, ainda é um jogo que a gente sabe que eles vão querer vencer bastante para espantar essa má fase, então a gente vai precisar jogar bem e jogar com mais vontade para poder sair com essa vitória aí contra o Manchester City no derby de Manchester, que vai ser o próximo jogo do Manchester United lá pela Premier League no domingo, 1h30 da tarde. E eu convido vocês a participarem do nosso grupo VIP no WhatsApp, o grupo VIP Man United BR, que lá com quase uma centena de torcedores, além de toda a equipe Man United BR também, análises, informações, debates, tudo a gente faz lá no nosso grupo VIP no WhatsApp. E também vai ter sorteio, hein? A partir deste mês, um sorteio por mês exclusivo para membros do grupo VIP no WhatsApp. Então não perde tempo, é só você ler esse QR Code que está aqui na tela, né, desse lado da tela aqui, ou clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo para vocês se inscreverem lá no nosso grupo VIP Man United BR no WhatsApp. Também convido vocês para se tornarem um membro aqui do canal no YouTube. São 3 planos diferentes, planos a partir de R$ 4,99, baratinho, para que você apoie o nosso projeto, para que a gente continue crescendo bastante aqui no YouTube e também nas outras redes sociais, trazendo muito mais conteúdos para vocês. É uma forma muito importante de vocês apoiarem o nosso trabalho. Então é só você clicar aqui no Seja Membro, tá aqui um botãozinho de Seja Membro para você que está aqui no YouTube. E por fim, mas não menos importante, a nossa loja Man United BR, com mais de 50 produtos exclusivos para o torcedor do Manchester United no Brasil. Tem boné, tem caneca, tem camisa, camiseta feminina, infantil, enfim, é uma infinidade de produtos para que você se vista de Manchester United. E claro, não esqueça também de se inscrever aqui no canal Man United BR no YouTube, deixar o seu comentário, o que você achou desta partida do Manchester United, o que você achou do André Onana, do Marcus Rashford, do Rasmus Højlund, enfim, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, porque isso ajuda no nosso engajamento e também ajuda na nossa interação, porque todos os comentários são respondidos aí mais cedo ou mais tarde, a gente está sempre tendo essa interação com vocês. Beleza? Então é isso, a gente se encontra na próxima. Valeu!